Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso. Vamos começar dando uma revisão aqui. O que nós fizemos na última aula? Na última aula, o que nós fizemos? Nós demos a noção de derivada complexa. Depois, nós vimos a derivada complexa, bem parecida a fórmula, pelo menos, com a derivada real, né? Inclusive, a mudança de variável, você pode fazer em termos de z indo para z0 ou em termos de h indo para zero. Depois nós vimos uma condição necessária para a função complexa admitir. Uma função complexa admitir a derivada complexa, que nós demos o nome de condições de Cauchy-Riemann. Então, o que dizia? Se a função complexa era da forma U mais IV, tinha que ocorrer essas condições aí, né? Tinham que ocorrer essas condições aí. A derivada parcial de U com respeito a x é igual à derivada parcial de V com respeito a y. E... Saiu o zoom aqui. E mais o quê? A derivada parcial de U com respeito a y é menos a derivada parcial de V com respeito a x. E além disso, nós vimos uma fórmula para a derivada complexa que era dada pelo quê? Era dada por, em termos das derivadas parciais, era dada pela derivada parcial de U com respeito a x, mais I vezes a derivada parcial de V com respeito a x. Então, observa que eu tenho outras maneiras de expressar essa derivada complexa. Então, por exemplo, utilizando a equação 1, ou melhor, essa segunda igualdade aqui, uma maneira de expressar essa derivada complexa é como? Eu posso escrever também como derivada parcial de U com respeito a x, no ponto x0, y0, menos... Então, olha, eu escreveria menos I, tá certo? Derivada parcial de V, melhor, derivada parcial de U com respeito a y. Então, uma maneira, ao invés de escrever menos I, também é comum aparecer como 1 mais I. 1 mais 1 sobre I. Lembra aquela 1 sobre I é igual a menos I, né? Usando essa igualdade aí. E aqui também no ponto x0, y0. Tá certo? Isso é uma outra maneira de escrever usando Cauchy-Riemann. Estou usando a segunda igualdade ali de Cauchy-Riemann, tá? Então, o que eu tenho? De fato, às vezes... quer dizer, isso vai ser um exercício da lista, mas eu vou comentar um pouco. Nós temos esse operador aqui, ó. Perdão. A derivada parcial. A gente introduz esse operador aqui. No fundo, vocês vão deduzir na lista. Aqui eu estou introduzindo. A derivada parcial com respeito a x mais 1 sobre i derivada parcial com respeito a y. É o operador derivada parcial com respeito a z. Tá? Isso aqui tem a ver com o fato. A gente está usando o fato que z é igual a x mais y, então z conjugado é x menos y. Então, se eu introduzir esse operador aí, derivada parcial com respeito a z, você pode verificar que isso aqui você vai ter que verificar. Isso aqui é exatamente a derivada parcial de f com respeito a z em z0. Então, esse operador é interessante por isso, porque a derivada parcial f' de z0, na notação desse operador, fica exatamente a derivada parcial com respeito a z no ponto z0. E aí é mais fácil de enxergar, isso aqui também é 2 vezes a parcial de u com respeito a z em z0. Ou x0, y0, né? Então, a gente tem esse operador derivada parcial com respeito a z, e também tem esse operador aqui, a derivada parcial com respeito a z barra, que é o quê? Basicamente, é conjugar, é fazer o conjugado, e aí a notação é sugestiva, porque você está tomando o conjugado do operador anterior. Então, tem esses dois operadores de derivada parcial com respeito a z, derivada parcial com respeito a z barra, que é você o quê? Outra maneira de escrever essa igualdade aqui, eu tenho que x é z mais z barra sobre 2, e y é z menos z barra sobre 2i. Então, você utilizando a regra da cadeia, você
chega nesses dois operadores, aí vocês vão deduzir isso na lista. E o que é interessante esse operador? Porque na notação do operador com respeito a z barra, acho que eu apaguei, né? Não está atualizando para vocês, né? Começou aquele problema. Então só um minutinho. Vou ter que sair aqui e voltar. Na verdade, eu saí da reunião aqui, não sei por quê. Eu vou ter que voltar aqui. Só um momento, pessoal, que eu estou reconectando aqui. Como eu falei na primeira aula, se por um acaso eu sair, vocês me esperem, tá? Que eu volto. Então aqui, deixa eu... Isso não aconteceu na outra aula, mas infelizmente na aula de hoje aconteceu. Acho que voltou aí, né? Então tem a derivada parcial com respeito a z e a derivada parcial com respeito a z barra. Tá certo? Então o que é interessante? É interessante esse operador, porque na notação desse operador a gente tem o quê? As condições de Cauchy-Riemann, isso vocês vão mostrar na lista, tá? As condições de Cauchy-Riemann é equivalente, então Cauchy-Riemann, eu vou abreviar como CR, é equivalente à derivada parcial com respeito a z barra igual a zero. Tá? Então, no certo sentido, a condição de Cauchy-Riemann, o que significa dizer que a derivada parcial com respeito a z barra é zero? Nós sabemos que isso acontece quando Voltou, pessoal, a apresentação? Acho que sim, né? Isso acontece quando quando f não depende de z barra. O que a gente sabe lá em duas variáveis? Se você pega uma função cuja derivada parcial de x é igual a zero, em certos domínios, por exemplo, em todo R2, significa dizer que a função não depende de x, tá certo? Aqui é bem parecido. Pelo menos localmente, a função não vai depender de z barra, porque a derivada parcial com respeito a f com respeito a z barra é igual a zero. Então, por que isso é interessante? Se você, novamente, escrever as funções como a forma usual, u de x, y, mais iv de x, y, e você fizer aquela substituição de z mais z barra sobre 2, z menos z barra sobre 2i, mais iv, z mais z barra sobre 2, z menos z barra sobre 2i, que é equivalente a você pegar uma função, avaliar em z barra. Isso é interessante porque eu mudei o til e vtil. Porque se a U e a V forem de classe C1, por exemplo, no aberto, a U til e a V til também serão, então você vai ter que a função é holomorfa. A gente sabe o quê? A gente viu aqui a propriedade 2, ó. Primeiro a gente viu a propriedade 2 que diz o quê? A Cauchy-Riemann era uma condição necessária para ser holomorfa. Aquelas derivadas parciais têm que satisfazer as desigualdades, né? Na proposição dos 2.4 tem a volta, me dá uma condição suficiente. Nós vimos que se as funções forem diferenciáveis, então a derivada parcial e satisfazem Cauchy-Riemann, então a função f original vai ser derivável no ponto z0, tá? Como corolário, nós vimos o quê? Uma situação comum que as funções são diferenciáveis é quando a derivada parcial existe em todos os pontos do aberto e são contínuas no ponto z0, tá? E por último, a gente viu mais geralmente as duas primeiras proposições que eu estou relembrando aí é para condições pontuais no ponto, e a proposição 2.5 já é uma propriedade em termos da função ser derivável num aberto. Então nós vimos o quê? Se as funções u e v são de classe C1 e satisfazem Cauchy-Riemann, então a f é holomorfa no aberto, tá certo? Então voltando aqui, olha. Eu acabei de falar para vocês que Cauchy-Riemann é equivalente à derivada parcial com respeito a z barra é igual a zero. Vocês vão verificar isso lá na lista.
E aí, o que eu tenho, em geral? Se eu tiver uma função f que ela é dessa forma aqui, olha, onde u e v são de classe C1, que é equivalente a dizer que u til e v til são de classe C1, tá? Pelo tipo de mudança que a gente está fazendo, z mais e barra sobre 2i menos e barra sobre 2i, você tem que a função vai ser derivável se somente se a derivada parcial com respeito a z barra é igual a zero, porque isso é equivalente a Cauchy-Riemann. Então vamos ver uns exemplos aqui interessantes que nós já estudamos. Por exemplo, real de z. O que nós vimos dessa função na aula passada? Você vai relembrar. Que ela não é derivável em nenhum ponto. Então como é que o real de z eu consigo expressar em termos de z e z barra? Eu consigo expressar assim, ó, z mais z barra sobre 2. Então se eu fizer a derivada parcial com respeito a z barra, quanto é que dá? Dá meio. Que é sempre diferente de zero. Então, o que eu tenho com isso? Então, Cauchy-Riemann, nesse caso, ó, Cauchy-Riemann, por causa dessa propriedade aqui que eu acabei de envolver, Cauchy-Riemann nunca vai ser satisfeita, então nunca é derivável, como nós vimos na aula passada. Tá certo? Aqui eu estou supondo que a parte U e V são funções abertas de classe C1 no aberto, né? Você pode fazer essa análise local também. Mas aqui eu estou fazendo análise global. Um outro exemplo, f de z igual a z quadrado. Na verdade, até o primeiro exemplo que eu queria ter dado. Essa função é um polinômio, nós vimos que é holomorfa. Como é que é a derivada parcial com respeito a z? Barra é zero. Tá certo? A derivada parcial com respeito a z barra é igual a zero. Então, Cauchy-Riemann vai valer em todos os pontos. Então, portanto, utilizando essa última proposição 2.5, a função vai ser derivável em todos os pontos de C do aberto. E por último, olha, um outro exemplo que nós vimos era f de z igual a módulo de z ao quadrado, que a gente consegue escrever como z vezes z conjugado. Quem é a derivada parcial de f com respeito a z barra nesse caso? É z. Tá certo? Você tem que encarar z e z barra como variáveis mesmo. Então, vai ser igual a zero se somente se z é igual a zero. E, de fato, nós vimos na aula passada que a função módulo de z ao quadrado só é derivável em z igual a zero. Tá certo? Então, está tudo condizente com o que nós já tínhamos feito. Tá, e a pergunta final que eu vou deixar é o seguinte: e quando f não é holomorfo em Z0? Quando Professor, f não é holomorfo em Z0, então, por exemplo, se você pegar 1 sobre z menos 1, z menos i, a função não vai ser holomorfa nem em 1 nem em i, tá? Então, nós vamos dizer que z igual a 1 e z igual a i são singularidades. Então, nós vamos estudar mais isso na segunda parte do curso, depois que eu voltar, né? Porque a partir de quinta que vem ao Yunis, depois eu retorno, nós vamos estudar as singularidades com mais cuidado. Eu vou dar a definição pelo menos agora. Então, um ponto Z0 pertencente, ou melhor, um ponto Z0 é singularidade da função f? Depende, Matheus, isso é uma boa pergunta. É uma questão também de terminologia, mas em alguns lugares, o que eu chamei de holomorfo, a pessoa chama de analítica, tá? Só que a gente vai dizer, aqui no curso, a gente vai chamar de analítica quando vai ter uma série de potências convergentes, só que a gente vai ver que é equivalente a ser holomorfa, tá? Então é só uma questão de terminologia, para a gente vai ser a mesma coisa, mas não por enquanto. A gente vai depois mostrar que toda função analítica é holomorfa, e vice-versa, tá? Então, mas como eu falei, tem gente que o que eu estou chamando de holomorfa chama de analítica. Então, ponto zero é a singularidade da função complexa f se existe r maior que zero, tal que f é holomorfa em dz0r
exceto no ponto Z0. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um conjunto A. Então, em geral, eu vou ter uma vizinhança deletada aqui de Z0, em que a função vai ser holomorfa dentro desse aberto aí, mas não em Z0. Isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, a função pode não estar definida em Z0. Tá? Um outro exemplo, ela pode estar definida em Z0 e não ser contínua. A gente sabe que se não é contínua, não pode ser derivável. E pode ser, ainda assim, contínua, definida em Z0 contínua e não ser derivável, então ela vai ser uma singularidade. Mas isso vai ser mais para... Quer dizer, em princípio poderia... Mas isso a gente vai ver com mais cuidado depois, né? Do jeito que eu coloquei a definição ali, tudo isso é incluído. Então vamos agora estudar um pouco os biolomorfismos. Antes de estudar os biolomorfismos, eu estou relembrando aí o conceito que nós já até usamos, né, de injetividade ou função injetora ou sobrejetividade. Então lembra que uma função injetora, quando f de x diferente de y, implica x diferente de y. Em outras palavras, eu estou falando que elementos diferentes no domínio possuem imagens diferentes, tá certo? Vai ser sobrejetora quando o domínio é igual o contradomínio é igual à imagem, né? Então todo ponto em B existe um x que vai nele. E a gente pode mostrar que e vai ser dita bijetora quando for injetora e sobrejetora. E a gente pode mostrar que ela é bijetora. Eu estou aqui, ó, no texto aí para você acompanhar. Se existem funções g e f, melhor, existe uma função g tal que g é composta com f de a igual a para todo a no domínio, e g é composta com f de b igual a b para todo ponto b na imagem. Então, nesse caso, a gente diz que a função f é inversível e vai chamar g inversa de f. Tudo bem? Então, agora aqui é uma definição, vou dizer que uma função complexa, onde a e b são subconjuntos abertos, uma função complexa de a e b vai ser um biolomorfismo. Então, perceba que já estou pedindo que a e b sejam abertos. Se acontecem duas coisas. Primeiro, a função tem que ser bijetora, tá? Então, essa primeira condição aqui. E segundo, tanto f quanto a inversa tem que ser holomorfas. Maíra. Só um momentinho, pessoal. Tanto a f quanto a inversa tem que ser holomorfas. Tá? Então, nesse caso, nós dizemos que a e b são biolomorfos e também que f é um biolomorfismo entre a e b, se você quiser complementar aí. Então, vamos ver alguns exemplos de biolomorfismos. Então, pega a função afim, f de z igual a z mais b, onde eu estou supondo que a é não nulo. Tá? Então, vamos calcular. Como é que eu vou mostrar que é um biolomorfismo? Eu vou mostrar que a inversa da f também é holomorfa. E aqui, pessoal, é bem parecido com o que vocês já faziam lá no cálculo 1. Como é que vocês achavam a inversa? Então, aqui eu vou fazer algo bem parecido. Ó. Vou supor que w... Lá era y em x, né? Que eu vou usar z e w, as variáveis, tá? Complexas. Então, vou supor que w é igual a z mais b. Então, como é que você faz isso? Para você achar a inversa, em geral, você vai achar o z em função do w. Então, como é que eu faço isso? Isso aqui é equivalente a dizer que w menos b igual a z. E aí eu posso dividir por w menos b, posso dividir por a. Isso é w sobre a menos b sobre a. Para achar a inversa, o que você faz? Você troca o z com w, né? É só para ficar na notação... Aqui, não, se bem que aqui eu não quero voltar para a notação original. Se eu quisesse lá y em função de x, quando você acha a inversa, você troca para x ser a variável. Mas aqui eu vou deixar do jeito que está mesmo. Então, eu acabei de achar a inversa. Então, eu tenho o quê? Que g de w é w sobre a menos b sobre a, que eu já tinha dado aqui, né? Certo? Então, se você verificar isso, você vai ver que g composto com f de z é igual a z, f composto com g de w é igual a w, exatamente por esse processo que eu acabei de fazer, tá? Tanto g e w são holomorfas, porque são polinômios, de grau 1, né? Então, eu tenho um biolomorfismo entre C e C, tá? É claro que quando o domínio
todo conjunto é biolomorfo a ele mesmo. Basta você pegar a identidade, né? Todo aberto é biolomorfo a ele mesmo pegando a identidade. Aqui eu dei um biolomorfismo diferente. Eu usei uma função afim. Então, outro exemplo aqui, eu vou mostrar que C estrela é biolomorfo a C estrela. De fato, aqui a inversa, no fundo aqui a função vai ser 1 sobre Z e a inversa vai ser igual a ela mesma. Como é que eu faço isso? Então, novamente, eu tenho que W é 1 sobre Z. Aqui é muito simples isolar, né? Você passa o Z para o lado esquerdo e o W para o lado direito dividindo. Então, você tem o quê? Z igual a 1 sobre W. Isso implica que, de fato, a f é menos 1 de W é igual a 1 sobre W. Então, a função f é igual à função... É igual à sua inversa aqui no caso, né? E eu tenho um biolomorfismo entre C e C. Então, um biolomorfismo interessante, que agora a gente vai ver um biolomorfismo entre conjuntos diferentes, e esses conjuntos vão ser o plano superior, também conhecido como semiplano de Poincaré, tá? Que é o quê? É o conjunto dos pontos cuja parte imaginária é maior ou igual a zero. Então, eu vou ter o semiplano de Poincaré. Então, o conjunto dos pontos cuja parte imaginária é maior ou igual a zero. Eu estou mais ou menos nesses pontos aí, certo? Aqui observa que o eixo o eixo x não entra, né? Porque o eixo x é exatamente onde a parte imaginária é igual a zero, tá? Então eu vou chamar isso de H, esse conjunto de H, e nós temos que H vai ser biolomorfo ao disco unitário. Quem é o disco unitário? É o conjunto dos pontos Z, tal que a distância até a origem é igual a 1, tá? Então, vou fazer aqui o disco unitário, tentar fazer. Então, essa parte aqui interior, onde a distância até a origem é igual a 1, menor que 1, tá? Que nada mais é do que o D01, que a gente já tinha definido lá na terceira aula, né? São o conjunto dos pontos cuja distância até a origem é menor que 1. Então, nós vamos ver que o H e D são biolomorfos. Por que surpreendente no primeiro momento? Porque H é ilimitado e D é limitado. Então, no primeiro momento, a gente poderia achar que isso poderia ser um impedimento para ser biolomorfos, né? Então, deixa eu só fazer um desenho aqui que eu poderia ter feito antes. Ó. Quando você tem um biolomorfismo, é como se tivesse abertos aqui, ó, A e B. Tá? Então, você tem a F e a inversa. Então, do ponto de vista da análise, de várias questões da análise complexa, ser biolomorfismo é como se fossem abertos indistinguíveis, tá? Assim como você tem um isomorfismo, às vezes quando você tem uma bijeção entre dois conjuntos, para questão de contagem, por exemplo, os conjuntos são indistinguíveis, ou aqui mesmo o isomorfismo de grupo que o Yunis comentou, e para a questão do grupo em si, do corpo, eles são indistinguíveis, né? Na análise complexa, para várias questões, um biolomorfismo, os abertos, basicamente, que vai valer para um, propriedade de um vale para outro também. Então, como é que a gente vai mostrar que eles são biolomorfos? Vamos exibir um biolomorfismo entre eles. Então, eu já estou exibindo aí o biolomorfismo. O que vai levar H em D é I menos Z sobre I mais Z. E o que vai levar D e H é I que multiplica 1 menos W sobre 1 mais W. Então, como é que a gente observa que eles são biolomorfos? Então, primeiramente, observar que eles são holomorfos, porque a função F maiúscula e G maiúscula, elas são holomorfas nos seus domínios. Por quê? Se a gente olhar o domínio do... O único ponto que poderia dar problema aqui na definição da F é Z igual a menos I, que anula o denominador. Só que esse ponto não está em H, certo? O Z igual a menos I, ele está por aqui, ó. Ele não está em H, está fora de H. E o ponto que poderia dar problema aqui na G é o W igual a menos 1. Só que, novamente, esse ponto não está em D, certo? Ele está aqui, ó.
no borda aí do disco unitário que não entra, na fronteira que não entra, não faz parte do disco unitário. Então, as funções são holomorfas. Vou mostrar que a imagem de f, de fato, é o disco unitário. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar o módulo de f de z e vou mostrar que a imagem é o disco unitário. Então, olha só, vou fazer uma outra figura aqui. Então, aqui está o i. Aqui, digamos, está o menos i. Ficou um pouco fora aí, não ficou no texto. Tá? E aí você observa que o que é módulo de z menos i? Eu estou aqui ó, no semiplano superior. Observa que eu estou aqui, né? Em H. Então, você dizer que z menos i, se você pegar um z em H, o z menos i, o módulo de z menos i vai ser essa distância aqui, ó. De z até i. E o módulo de z mais i, que você pode encarar como z menos menos i, vai ser essa outra distância aqui, ó. Tá certo? Então, eu estou dando aqui um argumento, pelo menos intuitivo, que está acontecendo, né? Mas você pode mostrar, se você quiser, que a distância entre z menos i é maior do que a distância entre z menos i. Né? Ou melhor, a distância entre z e i é maior do que a distância entre z e menos i. Tá? Então, você tem várias maneiras de fazer isso. Uma, inclusive, usando a desigualdade triangular, que vocês viram lá na primeira aula. Tá? Então, eu vou usar só esse argumento aqui que vocês devem estar percebendo que está acontecendo. Qualquer ponto que você pegue aqui em H, a distância de z até i vai ser menor do que a distância entre z e menos i. Consequentemente, isso aqui é sempre menor que 1, o módulo de f de z. Tá? Então, de fato, a imagem de H está contida em D. Então, agora a gente vai mostrar que a imagem de D está contida em H. Como é que a gente faz isso? Lembra que o H é o conjunto dos pontos cuja parte imaginária é maior que zero. Então, a gente vai olhar para a parte imaginária de G de W. Tá? Só que na definição de G de W, lembra que tem um izinho. Vou repetir ela aqui. Ó. É I que multiplica 1 menos W sobre 1 mais W. Então, como tem esse i multiplicando, você tem o quê? Que a parte imaginária de G de W é igual à parte real de 1 menos W sobre 1 mais W. De fato, se você chamar isso aqui de A mais BI, então isso aqui vai ser o quê? AI menos B. Então, observa que a parte imaginária de G de W, que é o B... Não, desculpa. A parte real de 1 menos W sobre 1 mais W, que é A, é exatamente a parte imaginária de G de W, que é A também. Tá certo? E aí você substitui aqui o W igual a X mais IY. Estou substituindo. Então, lembra que o W está em D. Se o W está em D, o módulo de W é menor que 1. Portanto, o módulo de W ao quadrado é menor que 1. Então, portanto, x2 mais y2 é menor que 1. Então, aqui, basicamente, daqui para cá, eu substituí o W por x mais y. Daqui para cá, eu multipliquei pelo conjugado, né, para poder tirar a parte real e a parte imaginária. Que essa igualdade aqui anterior, você tem a razão de dois complexos. Então, como de costume, nós multiplicamos o denominador pelo conjugado para fazer aparecer um número real. E aí, você fazendo essa conta aqui, você tem que o numerador é 1 menos x2 menos y2 menos 2y. Você tira a parte real, você tem exatamente 1 menos x2 menos y2. Observa que o denominador já é positivo. Como eu estou supondo que x2 mais y2 é menor que 1, isso aqui vai ser o quê? Positivo. Porque 1 menos x2 menos y2 vai ser maior que 0. Tá certo? Então, de fato, eu tenho o quê? Que a imagem de G, de D por G, exatamente está contida em H. Então, agora falta só verificar que F composta com G de W é W. Então, a verificação está aqui, tá? Você pode fazer essa conta aí por você só. Eu fiz uma e indiquei a outra. Você pode, da mesma forma, bem parecida, mostrar que o G de F de Z é igual a Z. Tá? Então, você conclui a prova que os abertos são H e D são biolomorfos. Então, já vou dar uma dica aqui para você utilizar na lista 3. Ser biolomorfo é uma relação de equivalência. O que significa isso? Que todo aberto
é biolomorfo a ele mesmo, como eu falei, você pega a função identidade. Se A é biolomorfo a B, então B é biolomorfo a A, tá? Você observa isso pela definição. E se A é biolomorfo a B e B é biolomorfo a C, então você vai ter que A é biolomorfo a C, a gente está vendo que é transitiva. Então, essa relação simétrica, né, reflexiva, a primeira reflexiva, né, que A é biolomorfo a A. A segunda que eu falei, se A é biolomorfo a B, B é biolomorfo a A, é simétrica. E essa última transitiva te dá que é uma relação de equivalência. Então, isso é interessante, tá? Vocês vão utilizar essa dica aí para a lista 3. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo parecido com o que vocês chamavam de teorema da inversa, da função inversa, lá no cálculo 1. É dada uma função, como é que você pode explicar a derivada da inversa em termos dela? Então, primeiro eu vou dar umas condições necessárias. Suponha que você tenha que F é um biolomorfismo entre A e B. Então, eu tenho que B é aberto, A é aberto, eu tenho um biolomorfismo. Vou supor que a inversa é G, de B em A, como nós vimos fazendo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a regra da cadeia nessa relação aí, ó. F composta com G de W é igual a W. Se você usar a regra da cadeia que nós vimos na aula passada no ponto W0, eu tenho essa fórmula aí. F' de G de W0 vezes G de linha de W0 é igual a 1. Isso já implica o quê? Isso já implica necessariamente que F' de G de W0 tem que ser diferente de zero. Se o produto vezes por um outro valor é igual a 1, não tem jeito dele ser nulo, tá certo? Então, além disso, se eu supuser que a G... Quando eu fiz isso, eu estou supondo que é um biolomorfismo, ou seja, a F e a G são holomorfas, para poder aplicar a regra da cadeia. Além disso, como a G, eu estou supondo que aqui é melhor colocar, é derivável, né? Tá? Como a G é derivável em W0, nós vimos na aula passada que a G tem que ser contínua em W0. Então, essas duas condições que a gente acabou de ver, ou seja, a F' de G de W0 ser diferente de zero em qualquer ponto W0 de B, e a G ser contínua em W0, qualquer que seja o ponto W0 de B, que são condições necessárias, nós vamos também ver aqui que são, sob certas hipóteses, são suficientes também, tá? Então, é essa proposição aí que eu estou falando, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Basicamente, vou fazer um desenho. Eu tenho a A, eu tenho um aberto B também. Então, aqui eu tenho A e tenho um aberto B. Certo? Então, suponha que você tem aqui um ponto W0, ou melhor, você tem a função f de A para B, e a inversa é igual a G. Então, você sabe aqui que vou supor, eu nem coloquei isso no enunciado, tá? Mas suponha que o f de Z0 seja W0. Então, por definição de inversa, o que eu tenho? O Z0 é o G de W0. Então, o que diz essa proposição? Suponha que você tem essa situação de uma bijeção onde A e B são abertos. Tá? Então, eu vou ter que a função G é derivável em W0, se somente se G é contínua, que a gente viu que era suficiente, e G' de W0 é diferente de zero. Você pode imaginar o quê? G' de W0, G' de G de W0 é diferente de zero, isso aqui é Z0, né? Certo? Nesse caso, a derivada G' de Z0 é dada pela fórmula G' de W0 é 1 sobre F' de G de W0. Essa fórmula, é claro que isso aqui que a gente já tinha visto já está dando essa fórmula, né? G' de W0 é 1 sobre F' de G de W0. Só estou colocando a mesma fórmula lá embaixo. Tá? Então, nessas condições de ser contínua e F' de G de W0 é diferente de zero, então eu tenho que a inversa também é derivável. Então, portanto, eu vou ter um biolomorfismo. Tá? Se acontecer em todo ponto, eu vou ter um biolomorfismo. Então, observa, quando eu olho essa figura aqui do lado direito, o que diz o teorema? Seria o teorema da função inversa no caso holomorfo, né? Para você calcular a derivada em W0,
basta você o quê? Olhar a imagem do W0 pela G, tá? Então, aqui, olha a imagem do W0 pela G, que vai ser Z0. E depois eu calculo a derivada da F nesse ponto. Ou melhor, que é igual a 1 sobre a derivada da F nesse ponto. Ou se você quiser ainda, como nós tínhamos escrito, G de W0. Então, é isso que está dizendo o teorema da função inversa. Então, aqui está a demonstração. Eu não queria entrar em, quer dizer, em muito detalhe, mas é parecido com o que a gente faz lá no cálculo 1 também, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou escrevendo o limite da G, para ver se a G é derivável ou não. Eu uso o fato que W é f de G de W e W0 é f de G de W0, pelo fato de ser uma inversa da outra. Então, tá aqui, ó. Escrevo isso. E aí eu posso inverter, passar G de W menos G de W0 por denominador, porque a G é injetiva, então não tem risco de eu estar dividindo por zero. Então, o que eu faço nesse passo 3 aí? Eu passo a G dividindo por GW menos GW0 por um denominador, porque a G é injetiva, então não tem risco de eu estar dividindo por zero. Aí depois eu faço a mudança de variável Z igual a G de W. Você vai ver que esse limite de fato é 1 sobre o F' de zero. Tá? É o que está aqui. Então, juntando todos esses limites, eu mostro com isso que a G é derivável e a derivada da G é dada por isso. É 1 sobre F' de G de W0. Tá? Aqui, observa que na demonstração eu usei o Z0, né? Eu defino o Z0 exatamente como G de W0, como está aí. Tá? Então, a proposição, esse corolário, basicamente, é quando a proposição anterior vale para todo ponto. Então, por exemplo, se você tem uma função f de AB holomorfa, e você está supondo que é uma objeção em que B é aberto, então eu vou ter que F é um biolomorfismo, se somente se para todo W0 em B, a G é contínua em W0 e F' de G de W0 é diferente de zero. Então, é aquilo que a gente tinha começado mostrando que eram condições necessárias. Foi a primeira parte que eu fiz, né? Condição necessária. E aqui eu tinha... a gente acabou de mostrar nesse desenvolvimento aqui que também é suficiente. Tudo bem? Então, como é que nós vamos... nós vamos treinar isso aí? Para a gente ver como é que esse teorema funciona, nós vamos voltar a um exemplo conhecido. Então, lembra que a gente acabou de mostrar lá em cima que o semiplano superior, o semiplano de Poincaré, ele é biolomorfo a D. E a inversa, F é menos 1, que nós chamamos de G, é a aplicação de D para H. Então, do exemplo anterior. Então, vou relembrar aqui quem são essas funções. A G de W é I, que multiplica 1 menos W sobre 1 mais W. E a F de Z era I menos Z sobre I mais Z. Certo? Então, aqui, olha, eu vou calcular a derivada G' de W de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu posso calcular... Como eu tenho a função G de W aqui diretamente, eu posso usar a regra do quociente. Então, foi o que eu fiz aí. Ó. O I é uma constante, ele fica fora aqui da derivada. Então, a derivada do numerador vezes o denominador, menos o denominador vezes a derivada do numerador, sobre o denominador ao quadrado. Se você fizer essa conta e desenvolver, você vai ver que exatamente dá menos 2i sobre 1 mais w ao quadrado. Tá? Mesma forma, eu tenho a fórmula da f, está aqui, ó, i menos e sobre i mais e. Então, da mesma forma, eu posso achar a derivada da f. Que vai, usando a regra do quociente, vai dar menos 2i sobre i mais e ao quadrado. Tudo bem? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou testar a proposição, eu vou calcular a derivada da g utilizando a proposição lá, que relaciona as derivadas. Então, nós vimos lá na proposição que a g' de w é 1 sobre f' de g de w. Ora, só que f' eu calculei aqui, acabei de calcular, né, o que está envolvido aí. A g de w eu conheço. Então, como a f' de z é menos 2i sobre i mais e ao quadrado, para calcular a f', isso aqui, ó, implica o quê? Que a f' de g de w
é substituir quem? O z por g de w, é menos 2i sobre i mais g de w ao quadrado. Então, eu fui substituir a g de w aqui nessa expressão. Ó. Certo? A g de w é um i que multiplica 1 menos w sobre 1 mais w ao quadrado. E como eu tenho 1 sobre f' de g de w, observa que já inverteu, né? O numerador da f' de g de w, que era menos 2i, o 2i foi para o denominador, e o i mais g de w ao quadrado foi para o numerador. Então, você desenvolve essa expressão e você verifica que, de fato, dá o menos 2i sobre 1 mais w ao quadrado, que é o que a gente tinha calculado lá em cima, a derivada de g que a gente já conhecia, menos 2i sobre 1 mais w ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, o comentário final que eu queria fazer a respeito de biolomorfismos é que, de fato, a proposição do jeito que nós colocamos, ela é redundante. Ela tem hipóteses redundantes. Se nós formos desenvolver mais ferramentas de análise complexa, é possível mostrar o quê? Que dado que a função ela está definida num aberto, toda função holomorfa não constante definida num aberto, nós vamos ter que a imagem dela, f de A, vai ser também aberta. Tá certo? Ou seja, lembra que lá para falar sobre biolomorfismo, eu supus que o B, a imagem era aberta? Eu não preciso supor isso, na verdade. Se você tiver uma função não constante, a imagem de um aberto vai ser sempre aberta. Então, observa que isso não acontecia para funções lá de uma variável real, tá certo? A gente não tinha necessariamente que a imagem de um aberto de uma função em uma variável derivável vai ser aberta. Aqui eu já tenho isso. Então, num certo sentido, a gente está vendo que a derivada complexa, uma função ser derivada complexa, dá uma condição mais rígida na função, tá certo? E também é possível mostrar o quê? Toda vez que eu tenho uma bijeção holomorfa, automaticamente a inversa também é holomorfa. Então, é muito mais forte do que eu afirmei em cima, né? Tá? Então, com mais técnicas de análise complexa, eu consigo mostrar isso. Toda bijeção holomorfa automaticamente possui inversa holomorfa também. Então, de fato, eu consigo mostrar essas coisas mais fortes. Então, eu vou falar agora sobre a função exponencial. E antes de dar um intervalo, deixa eu só fazer uma digressão aqui. Que é o seguinte, olha, vamos pegar uma inspiração aqui para definir a exponencial complexa. Eu lembro lá do cálculo 1 que a função... Opa, formou um coração aqui, né? Do cálculo 1, a função... A exponencial real, ela tinha esse desenvolvimento aqui em série de potências. 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, assim por diante. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Para tentar pegar uma inspiração para definir a exponencial complexa, e, em certo sentido, a exponencial complexa vai ser a extensão da exponencial real, vamos vamos pegar o x, e numa coisa bem informal aqui, eu vou substituir por iθ, onde θ é um real. Tá? Então, se eu espero que a exponencial complexa seja a extensão da exponencial real, vamos ver o que acontece quando eu substituo na exponencial real, substituo x por iθ. Então, aqui eu não estou me preocupando com convergência, nada disso. Tá? Vou fazer só um cálculo formal para ver o que acontece. Então, eu vou ter o quê? Ó? E elevado a iθ vai ser 1 mais iθ, estou substituindo x por iθ, mais iθ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais iθ ao cubo sobre 3 fatorial, assim por diante. E é bom lembrar ou informar o seguinte, se eu tenho k maior ou igual a 1, então um natural, né? Então as potências de i vão ser sempre dessa forma, olha. Os múltiplos de k, i elevado a múltiplos de 4, vai ser sempre igual a 1. I elevado a 4k mais 1, os múltiplos de 4, os números que deixam o resto 1 na divisão por 4, vai dar sempre i. I elevado a 4k mais 2 vai ser menos 1, por exemplo, i quadrado, tá? I elevado a 4k mais 3 vai ser menos i. Então, se eu
fizer essa substituição aqui, ó, continuar o desenvolvimento, o que, que vai dar isso? 1 mais i θ. O i quadrado vai ser menos 1, então vai ficar menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial. O i ao cubo vai ser menos i, então vai ficar menos i θ ao cubo sobre 3 fatorial. O i à quarta vai ser 1, então vai ficar θ4 sobre 4 fatorial. O i à quinta volta a ser o quê? Menos 1, então vai ficar menos... Não, vai ficar i no caso, né? Isso, 5 deixa resto 1 por 4. Então vai ficar o quê? Mais i θ quinta sobre 5 fatorial e assim por diante. Tá? Então, se eu separar... Aqui depois vai voltar a ser menos, né? Isso. Então, se eu separar em parte real e imaginária, isso vai dar o quê? Olha, a parte real vai ser 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ4 sobre 4 fatorial. Se eu fosse fazer o próximo termo, seria o quê? Seria menos θ sexta sobre 6 fatorial, assim por diante. E a parte imaginária, se eu for separar, vai dar o quê? Vai dar θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, menos θ sétima sobre 7 fatorial, e assim por diante. Então, o que eu percebo? Se você reparar bem, o que nós temos aqui é exatamente o desenvolvimento em série de potências da função cosseno θ e da função seno θ. Tá? Então, eu estou observando que isso parece estar me dando que E elevado a I θ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Se eu esperar que para exponencial complexa ainda vale uma relação desse tipo, vou chamar de alfa, E elevado a alfa vezes E elevado a I θ é igual a E elevado a alfa mais I θ, que vale... Lembra que para o exponencial real E elevado a x vezes E elevado a y é elevado a x mais y? Então, eu vou ter o quê? Faz sentido, parece eu definir da seguinte maneira. E elevado a alfa mais I θ é igual a E elevado a alfa vezes cosseno θ mais I seno θ. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer em seguida, depois do intervalo. Tá? Então, vou parar a gravação aqui.